o título da mensagem é O Remanescente e os Mandamentos de Deus. Esse remanescente que nós estamos falando é o remanescente escatológico. O que seria o remanescente escatológico? É o povo remanescente do tempo do fim. Houveram outros remanescentes ao longo da história cristã, mas o remanescente escatológico ele tem a ver comigo e tem a ver com você. E o verso bíblico principal aqui para a nossa mensagem, será que não vai funcionar o passador aqui? Deixa eu apontar na direção, não está funcionando. Não está funcionando. Eu vou precisar da tua... Foi você que passou, Anderson? Não? Então agora funcionou. Vamos lá, o texto base para começar aqui essa mensagem é Apocalipse, capítulo 12, versículo 17. Eu coloquei alguns dos textos, a maioria deles, na projeção, só que eu coloquei na Bíblia Almeida, Nova Almeida Atualizada. E a minha Bíblia principal aqui, ela não é a Nova Almeida Atualizada, mas eu tenho ela aqui. Eu vou fazer o seguinte, alguns textos eu leio nela, outros textos eu leio na minha Bíblia. Vamos acompanhar aqui. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Muito bem, nós temos ali em destaque uma palavrinha ali em vermelho, uma frase em vermelho. Que frase é essa? Mandamentos de Deus. Mandamentos de Deus. Como eu disse, uma das características, ou a mais tangente característica desse remanescente escatológico, ele é um povo que guarda os mandamentos de Deus. Eu esqueci de dar bom dia ali, feliz sábado para quem está na internet. Então, a principal característica desse povo remanescente do tempo do fim, quando eu digo escatológico, é do tempo do fim, é a guarda dos mandamentos de Deus. Bom, em tratando-se de guarda de mandamentos, nós temos aqui 4 sugestões, 4 possibilidades para o que seria essa guarda. E eu quero mostrar aqui para vocês. Eu vou esquecer aqui o passador, Anderson, vou contar com a tua ajuda aí. Passa o próximo slide aí, por gentileza. Dá uma setinha aí para o lado. Isso. Essas são as possibilidades quando se fala em mandamentos de Deus. Poderia ser a Torá. O que seria a Torá? Seria os 5 primeiros livros da Bíblia, também conhecido como Pentateuco, os livros de Moisés, né? Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Essa poderia ser uma possibilidade. Uma segunda possibilidade poderia, quando se refere ali ao texto de Apocalipse 12, 17, é realmente está se referindo especificamente aos 10 mandamentos de Deus. Mas há uma terceira possibilidade, poderia ser um mandamento específico. E a quarta possibilidade é que esses mandamentos de Deus possa ser, por exemplo, as palavras de Jesus ali nos evangelhos, o mandamento do amor, quando ele resume a lei, né? A amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Eu até colocaria aqui o resumo maior de Paulo em Romanos 13, 10. Ele resume em um só, que a lei, o cumprimento da lei é o quê? O amor. Poderia ser essa as possibilidades. Então nós vamos trabalhar dentro dessas possibilidades. Nós cremos que se refere aos mandamentos de Deus, aos 10 mandamentos. Mas como que nós podemos nos basear nisso? Então eu quero trazer aqui para vocês 3 argumentos. Pode passar o próximo slide. O primeiro argumento é esse. É o contexto de Apocalipse capítulo 12. O verso que nós lemos é Apocalipse capítulo 12, versículo 17, correto? Ele está dentro de um contexto. O contexto é o Apocalipse do capítulo 12 ao Apocalipse capítulo 14. Só que ele tem ainda um contexto inicial e um contexto final que abrange um pouco mais do que apenas esses 3 capítulos, 12, 13 e 14. E nós vamos ver eles agora. Passa mais um para nós, por gentileza. Veja só. O contexto de Apocalipse 12, 17, essa visão está dentro ali dos capítulos 12 ao 14, como eu mencionei anteriormente. Mas essa visão, ela dá início lá em Apocalipse capítulo 11, versículos 15 e 19,
ao 19, e também na visão final, na parte final da visão, em Apocalipse capítulo 15, versículos 1 ao 8. E se nós olharmos desse panorama, a visão inicial e a visão final, ambas estão relacionadas ao santuário de Deus. E aqui nós temos aqui uma grande dica. Se elas estão relacionadas ao santuário de Deus, nós praticamente já temos a resposta. Praticamente nós já temos a resposta ao que se refere o texto, que mandamentos são esses descritos, desses fiéis, desse povo remanescente, que guarda esses mandamentos. Mas eu quero deixar aqui ainda aberta essa pergunta. O próximo slide ali, por gentileza. Essa informação já é importante, gente. Essa informação é extremamente importante. Vamos lá. Eu quero ler esses 3 versos com vocês. Vamos abrir a Bíblia ali em Apocalipse capítulo 11, versículo 19. Deixa eu utilizar essa versão aqui, Apocalipse 11, 19. Abra aí sua Bíblia. Apocalipse 11, versículo 19. Diz assim: Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista o quê? A arca da aliança no santuário. Até aqui. Bom, você percebe que os 3 versos que eu peguei foi o quê? O primeiro deles está no início ali, na visão inicial. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos ver alguns marcadores que vai nos indicar, dentro desse primeiro argumento, que é o contexto de Apocalipse 12 ao 14, e nós vamos identificar alguns marcadores que nos dão pistas sobre que tipo de mandamento está se referindo em Apocalipse 12, 17. E nesse primeiro verso que nós lemos uma parte dele, Apocalipse capítulo 11, versículo 19, diz, esse é o primeiro marcador, foi encontrado o quê? A Arca da Aliança. O que há dentro da Arca da Aliança? A tábua dos 10 mandamentos, certo? Mas vamos continuar aqui. Agora vamos para o final, para a parte final da visão. Olha o que nós vamos encontrar em Apocalipse capítulo 15, versículo 5. Apocalipse 15, verso 5. Vamos ver outro marcador aqui dentro desse contexto que nós estávamos lendo. Depois destas coisas, olhei e abriu no céu o santuário do tabernáculo do quê? Do testemunho. Quando nós vamos, eu não sei se eu coloquei no slide ali, eu creio que não, acho que não coloquei não. Quando nós vamos para Êxodo capítulo 25, versículo 21, você pode até abrir a sua Bíblia ali, Êxodo capítulo 25, versículo 16 e versículo 21, nós vemos o que Deus se refere a esse testemunho. O marcador que nós encontramos em Apocalipse 15, na parte final da visão, é esse aqui, testemunho. E o que seria o testemunho? Olha o que diz Êxodo capítulo 25, pode abrir sua Bíblia aí, Êxodo 25 não está na tela, não está projetado, não será projetado. Êxodo 25, 16. E você porá, olha a ordem de Deus para Moisés, olha como é que ele chama a lei. E você porá na arca o testemunho que eu lhe darei. Testemunho na Bíblia pode ser algo mais amplo, pode ser outras coisas, mas aqui está se referindo à lei de Deus. E no mesmo capítulo, só que agora o versículo 21 diz assim, ó: ponha o propiciatório em cima da arca e dentro dela coloque o quê? O testemunho que eu lhe darei. Então nós temos esse segundo marcador, o testemunho, dentro dali do contexto de Apocalipse capítulo 12, versículo 17. Agora, mais um marcador, Apocalipse capítulo 14, pegando ali dentro agora, que é um versículo que muito se parece também com Apocalipse 12, 17, que seria Apocalipse capítulo 14, versículo 12. Olha só o que diz Apocalipse 14, 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam o quê? Os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Hoje nós não vamos trabalhar testemunho de Jesus, fé em Jesus, nós vamos ficar apenas na seguinte frase: mandamentos de Deus. Então nós temos esse terceiro marcador, em Apocalipse 14, verso 12.
Agora, avança mais um slide para nós, por gentileza. Eu quero mostrar para vocês, dentro dessa visão do grande conflito, algo que também aponta para a lei de Deus. Dá uma olhadinha aqui nessas semelhanças. Quando nós vamos para Apocalipse, capítulo 14, versículo 7, diz assim, ó, está dentro da primeira mensagem angélica. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e o que mais? As fontes das águas. O único verso na Bíblia que chega mais próximo dele, e não há nenhum outro semelhante, é Êxodo, capítulo 20, versículo 11. E o que está em Êxodo, capítulo 20, verso 11? Está os mandamentos, e específico qual mandamento? O mandamento do sábado, porque em 6 dias o Senhor fez os céus, e a terra e o mar, e tudo que neles há. Daria até para juntar os dois textos, né? Olha, lêssemos juntos os dois versos. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, porque em 6 dias fez o Senhor, né, os céus, a terra e o mar e as fontes das águas. É justificando justamente o porquê da adoração. Então, nós vemos aqui também algo que aponta, seria um outro marcador também que aponta para o que seria esses mandamentos em Apocalipse capítulo 12, versículo 17. Mas eu quero colocar mais uma referência ali, por gentileza, Anderson. Essa seria uma referência indireta, né? Uma referência indireta, mas que também está dentro do grande conflito. Apocalipse capítulo 13, versículo 16 diz: faz com que lhe seja dada certa marca na mão direita ou na testa. Nós sabemos que, pelas profecias, nos últimos dias, haverá um falso sábado, o sábado espúrio, e haverá o sábado verdadeiro, o sábado bíblico. E esse falso sábado, ele procura o quê? Transferir essa adoração, que seria o domingo, para deixar mais claro, né? Ao invés de chamar de falso sábado, vamos chamar o nome exato, domingo. Então, o texto, ele se refere a um dia de guarda, que não é o dia de guarda bíblico que a Bíblia apresenta, mas é um falso dia de adoração. E as pessoas que estiverem debaixo desse governo, aceitarem esse governo, eles receberão uma marca. Eles receberão uma marca, não receberão um selo. Há muita diferença entre marca e selo. Mas agora eu quero mostrar uma estrutura para vocês. Talvez para alguém seja novidade. Pode passar o próximo slide. Uma estrutura que nós chamamos dentro da teologia de quiasmo. Deixa eu ver se pelo menos nós podemos usar aqui isso. Vai funcionar pelo menos para usar a luzinha, né? Já que não funcionou para passar o slide, vai funcionar a luzinha. Pena que cortou aqui um pouquinho. O que é o quiasmo? O quiasmo são paralelismos que acontecem dentro de uma estrutura, de um texto, ou de um trecho, de um contexto, de um texto bíblico. E nós vemos essa mesma estrutura, aqui está sistematizada os textos que eu acabei de ler. Então, por exemplo, você vê aqui, ó, o quiasmo, ele pode ser por semelhança ou por contraste, tá? Quando nós olhamos aqui, ó, em Apocalipse 11, verso 19, no início da visão ali, esse aqui é um contexto inteiro. Cena do santuário, Arca da Aliança. Ele se parece, pena que não está aqui, ó, cortou bastante. O que seria essa parte embaixo ali? A cena do santuário e do tabernáculo do testemunho. Apocalipse capítulo 15, versículo 5, está aqui embaixo. Essa parte B, ela corrobora com essa parte B aqui também, que seria o quê? Um chamado para guardar os mandamentos de Deus. Apocalipse 12, 17, e nós percebemos, nós vimos aqui, nós lemos no texto a semelhança que há com Apocalipse 14, verso 12, que também é um chamado para guardar os mandamentos de Deus. Então nós vemos aqui semelhanças, né? Não é por contrastes, é por semelhança, é por igualdade. Tanto o A com o A, que estaria aqui, o B com o B, só que o C, nós vemos o contraste. E na estrutura do quiasmo, o que está no centro é a parte mais importante. Dentro da teologia já se analisou isso. O que está no centro, o que se encontra é a parte mais importante. Então, dentro dessa estrutura quiástica, nós vemos que o mais importante é o quê? É a adoração.
Aqui são semelhanças, A com A, B com B, mas aqui é contraste, são contrastes. Nós vemos em Apocalipse capítulo 13, versículo 14 ao 17, um chamado para adorar a criatura. E em Apocalipse capítulo 14, versículo 6 ao 7, um chamado para adorar o Criador. Então veja, nós estamos falando de um remanescente escatológico, ou seja, de um remanescente no tempo do fim. Nós acreditamos que nós estamos vivendo o tempo do fim. Então no tempo do fim, o que vai distinguir, o que vai separar bode e ovelha, é o quê? É a adoração. É quem eu adoro. Seria isso. Agora, quero partir para o segundo argumento. Pode passar aqui a tela para nós. O segundo argumento é com relação à rebelião contra os mandamentos de Deus no tempo do fim. Rebelião com relação aos mandamentos de Deus no tempo do fim. E aqui está talvez a maior preocupação, até corroborando com o que eu disse no início. Nós vemos hoje dentro da igreja pessoas relativizando os mandamentos de Deus. No mundo isso é comum. Vive-se falando que a gente está no tempo da graça, que não existe mais lei, que a lei foi abolida. Não sei aonde que eles encontram esse argumento. Na Bíblia não tem. Mas se utiliza esse argumento de que a lei foi abolida. Passa mais um para nós, por gentileza. Veja só. Aqui nós temos uma palavra, por isso que eu trouxe aqui o nosso grego interlinear, para quem quiser conferir. Essa palavra anomos ou anomia no grego, ela geralmente na tradução é como iniquidade. Eu trouxe até uma outra tela que eu preparei hoje de manhã, fazendo uma pesquisa. Eu vou passar para vocês daqui a pouco, mas vamos lá. Quando nós vemos no grego a partícula A é negação. A frase inicia com A, é negação. Negação, neutralização. Na palavra anomos ou anomia, a mesma coisa, essa é a mesma palavra. Nós vemos aqui o prefixo A, negação ou neutralização, e a palavra nomos, que significa lei. Ou seja, nós temos o quê? Sem lei, ausência de lei. Poderia chamar também fora da lei. Alguém que nega ou que neutraliza a lei de Deus. Um exemplo aqui é a palavra amoral. Nós temos essa palavra no português, né? Amoral. O que seria uma pessoa amoral? Que não considera preceitos morais. Eu até poderia sugerir uma palavra ainda mais fácil para a gente entender perfeitamente essa explicação do grego. A partícula A, juntamente com outra, o prefixo, né? Aqui seria um prefixo, juntamente com a palavra ali. Seria, por exemplo, a palavra ateu. Ateu. O ateu, ele não crê em Deus, né? A, negação, teu, de theos. No grego é Deus. É não Deus, ou seja, não aceita Deus. Ficou claro aqui, né? Então nós temos essa palavra anomos ou anomia, que ela aparece geralmente para identificar iniquidade, maldade na Bíblia. Passa mais uma para nós. Opa, vamos lá. Olha esse texto de Mateus capítulo 24, versículo 12. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Apocalipse 24, verso 12. Mateus 24, verso 12. A palavra maldade ali no grego está anomia. O Novo Testamento ele foi escrito todo em grego. Então, quando a gente vai para o grego, essa palavra aqui, traduzida por maldade, é anomia. Então, e por se multiplicar o quê? A maldade, a falta de coerência ou a neutralização da lei de Deus, o amor de muitos se esfriará. Veja que Jesus, ele fala no futuro. Então, é como se Jesus dissesse assim, no final dos tempos, por rejeitarem a minha lei, o amor de muitos se esfriará. Fica claro, né? Aqui está o material que eu preparei. Ficou muito pequeno, né? Ficou muito pequeno. Aqui é um print que eu tirei. Eu resolvi trazer esse material aqui para dar uma dica
porque eu sei que tem pessoas que gostam bastante de estudar. Qual que é a dica? Se você digitar lá no Google, biblia.com.br, ele é um site da Igreja Adventista, um site da Novo Tempo, e lá você tem várias versões bíblicas para você fazer a pesquisa, biblia.com.br. E você vai na frase e você procura como está no grego, ou no hebraico, né, se for o Antigo Testamento. Lá tem e tem o Strong também, né? O que é o Strong? Essa palavrinha aqui que eu pesquisei está dentro de Mateus 24, versículo 12. Mateus 24, 12. A palavra anomia, olha aqui no grego, anomia. Só que lá, a única coisa ruim é que vai aparecer tudo em inglês, as definições. Só que daí eu traduzi aqui, ó. A palavra anomia, no grego, a principal tradução seria iniquidade ou ilegalidade. Aqui algumas outras definições: ilegalidade, iniquidade, desobediência, pecado, sim, ou sin, não sei como é que se pronuncia em inglês, mas essa palavra aqui é pecado. A origem vem de anomos, que significa ilegalidade, ou seja, violação da lei, ou que tem alguma relação com a maldade. O uso que se faz: iniquidade, transgressão da lei, injustiça. Então essa é uma ferramenta muito boa para a gente pesquisar quando a gente tem dúvidas sobre a definição de algum termo bíblico, certo? Agora, avançando um pouquinho mais, olha esse texto que interessante de Paulo. Aqui Paulo, ele não usa a palavra anomia. Ele não utiliza a palavra anomia nesse texto em Romanos. Mas uma pesquisa profunda sobre carne nos escritos, principalmente paulinos, a gente chega à conclusão de que é coração. Então vamos ler e depois trocar a palavra carne por coração. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Vamos reler aqui, trocando a palavra carne por coração. Porque a inclinação do coração é inimizade contra Deus. Ou seja, tudo aquilo que eu tenho, que eu sou como carnal, como ser humano, não serve de nada, se ele não tiver lavado pelo sangue de Cristo. Pois, o que a carne não está? Sujeita ao quê? A lei de Deus. Ele não usa o termo anomia aqui, mas ele usa o conceito. A carne, o coração, o ser humano natural, ele não está o quê? Sujeito à lei de Deus. Ele não está sujeito, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Os que obedecem o coração não podem agradar a Deus. Esse é um conceito que Paulo utiliza. Agora eu quero apresentar aqui, juntando, fazendo uma ligação com isso que a gente acabou de falar, esse camarada, um escritor aí, que influenciou muito a cultura no século XX, com a lei de Telema. Esse cidadão aí, o Crowley, que viveu de 1875 a 1947, ele criou um conceito chamado telema. Ele influenciou a cultura, a música, filmes, hoje as nossas séries, hoje o mundo está totalmente nesse conceito aí de telema, que seria o quê? Faz o que tu queres, há de ser o todo da lei. Em outras palavras, não precisa de lei, fica tranquilo. Eu vou te fazer uma pergunta: você vê esse conceito hoje no mundo, ao nosso redor? Faz o que o teu coração manda. O importante é o quê? Ser? A gente ouve muito essa frase. Até alguns brincam, né? Eu mesmo já brinquei algumas vezes. Tem essas postagens aí prontas, né? Eu não sei se é exatamente essa, mas ela serve também. Faz o que o teu coração deseja, o importante é ser feliz. O diabo mais 7 demônios curtiram essa frase. Já viram isso aí? O diabo mais 7 demônios curtiram essa frase. Porque é verdade. Se a gente for fazer o que o nosso coração deseja, meu amigo, a gente vai servir a Deus? A gente vai ser fiel a Ele? A gente vai guardar o sábado? Não vai. Não vai. O nosso coração, a inclinação dele é para o mal. Ele é pecador, ele é corrupto. Nós somos corruptos. Parece forte isso que eu estou falando, mas é verdade. A nossa natureza é corrupta, é carnal. Quando eu estou dizendo corrupto, não estou dizendo que você, que eu somos ladrões. Não é isso.
mas a nossa inclinação não é para fazer a vontade de Deus, naturalmente não é. É só a busca por Cristo, buscar semelhança com Ele, que nós vamos nos tornando cada vez mais parecidos. Infelizmente, esse homem ele fez um grande estrago nos filmes, na literatura, na música. Eu não vou entrar em detalhes, mas grupos de rock que surgiram, principalmente depois dessa teoria de Telema. Isso hoje é comum, é normal. Faz o que o teu coração manda, deseja, aí nós acabamos negando a Deus, né, os princípios morais. Então tudo isso que eu acabei de falar, ele prepara o mundo para o cumprimento da profecia de Cristo, que por se multiplicar a anomia, por se multiplicar a negação da lei, dos 10 mandamentos, o amor de quase todos se esfriará. Só que isso é muito maior do que a gente pode pensar. Não está passando aqui? Passa aí para nós, Anderson. Mais uma tela. Por que é maior? No mundo cristão nós ouvimos muito isso. A lei foi o quê? Abolida. No mundo evangélico, isso é comum. Olha, eu desconheço outra igreja que ainda fala os mandamentos de Deus precisam ser guardados. Eu não sei se você conhece, mas eu não conheço nenhuma igreja, a não ser a igreja adventista. O próprio mundo rejeita a lei de Deus, o próprio mundo. E por que eu falei que isso é preocupante, às vezes até dentro da igreja? Porque eu tenho ouvido da boca de pessoas de dentro a respeito da relativização da lei de Deus. Ah, pastor, eu não vejo problema em fazer isso ou aquilo. Ah, pastor, eu trabalho no sábado se precisar. Eu preciso do emprego? Anomia. Neutralização da lei de Deus. Quando eu ouço isso, gente, eu vou falar, o que eu vou falar aqui vai ser forte. Mas Deus mandou, eu vou falar. Quando uma pessoa, um irmão da igreja, vem e fala isso para mim, sabe o que eu penso? Daqui a pouco você vai estar perseguindo eu para me matar. Você vai estar do outro lado lá me perseguindo para matar eu, na perseguição. Porque você acha que a pessoa vai se manter fiel com esse pensamento na cabeça? Ah, não tem problema. Anomia. Neutralização da lei de Deus. Rejeição. E isso acontece hoje, infelizmente, dentro do cristianismo. Tem um texto bem conhecido, próxima tela está ele ali, Mateus capítulo 7, versículo 23. Essa é aquela cena que Jesus chega, né? E diz para aquele grupo que achou que estava salvo, porque fez milagres, curas, maravilhas, prodígios. E Jesus diz assim, ó: então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. E o termo ali é anomia. Por isso que eu trouxe a Bíblia NVT. Eu gosto muito de ler esse texto na Bíblia NVT, Nova Versão Transformadora, porque é a mais clara de todas elas a respeito desse texto. Mateus capítulo 7, versículo 23. Olha o que diz aqui, ó. Nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Alguma dúvida aí? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta a respeito disso? Porque às vezes a gente pode olhar para um texto como esse. Vamos fazer uma comparação? Vamos pegar aqui uma das últimas versões feitas pela Sociedade Bíblica do Brasil, a Nova Almeida Atualizada, e vamos ler aqui Mateus capítulo 7, versículo 23. Diz assim, ó: eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. É aquela mesma tradução. Se a gente for na Almeida, nessa que é mais antiga, a Almeida Revista Atualizada, nós vamos encontrar praticamente a mesma coisa, porque essa nova versão só substituiu palavras difíceis, palavras mais antigas, mas ainda usa o termo iniquidade. Olha só: nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Isso é o termo que a gente está mais, é mais comum para nós, porque é uma versão um pouco mais antiga. Mas na NVT, não está sendo infiel ao texto bíblico, está sendo super fiel. Eu vou ler novamente, Mateus 7, 23. É uma Bíblia que eu indico bastante, hein? É do mundo cristão, Nova Versão Transformadora. Nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Por quê? O termo em grego ali é anomia.
O que é anomia? Já aprenderam o que é? É o que? Negação da lei, neutralização da lei. Então, esse texto está muito claro, é o mais fiel. Vocês que desobedecem à lei. E o termo é: nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Eu costumo dizer, né? Eu não vou entrar no céu. Jesus não vai olhar, por exemplo, para alguém que encheu o corpo de tatuagem com o nome Jesus Cristo, usava crucifixo dia e noite pendurado no pescoço, só comprava camisetas com o nome Jesus. Você acha que ele vai chegar lá no céu e Jesus vai falar assim: ô, você provou que me ama, hein? Uma vida inteira só andando com a minha marca, com o meu nome? Vem aqui, pode entrar. Não tem nem o que discutir, entra aí. Vinde benditos do meu Pai. Não. Você foi pastor, legal, parabéns. Entra, tá, lógico que você vai entrar. Ancião de igreja, pode entrar. Se desobedeceu à lei, não entra. Pode ser o que for. Pode ser rico, pobre, preto, branco, mulher, homem, não interessa. A salvação é para todos, mas para todos os que creem. E a única maneira de eu mostrar que eu creio, que eu amo, que eu obedeço, é a guarda dos mandamentos de Deus. Não tem outro jeito, não tem outro meio. Não é para se salvar. Eu não quero entrar aqui no legalismo, tá? Porque aqui é um terreno muito sensível. É muito sensível, é uma linha muito fina, muito tênue, que a gente pode facilmente cair no legalismo. Eu não estou dizendo que a gente tem que guardar a lei para se salvar, não é isso. Mas a obediência à lei é uma prova de que nós já fomos salvos por Cristo. É os frutos, é a consequência. Ninguém vai ser salvo porque guarda a lei. Não é isso que eu estou dizendo. Senão o jovem rico estava salvo. Guarda os mandamentos. Ah, mas isso eu faço desde que eu era criança. Então tá bom, então guarda, pega tudo que você tem, vende, dá aos pobres, e terás uma parte no meu reino. Aí ele volta triste para casa. Porque a lei não é só não matar, é amar o próximo. Não é a letra da lei. Paulo ataca muito quem pensa na letra da lei. Não, tem que guardar o sábado. Deus já viu irmão que critica adventista, que critica quem esquenta uma comida no sábado. Não, está transgredindo o sábado. Aí já é ignorância. Porque lá no antigo Israel não podia ligar o fogão no sábado, né? Mas como é que era o fogão deles? Você tinha que pegar a lenha, levar, secar a lenha, estava úmida, fazer fogo. Aí era um trabalho danado. Aí era diferente. Hoje é um botão que você vira ali, você está transgredindo o quê, meu irmão? Eu já contei para vocês uma experiência, né, que eu fui numa igreja, e a irmã não queria fazer, eu estava fazendo uma semana de oração na igreja, não era minha igreja, era a igreja de outro pastor, e eu fui fazer uma semana de oração, a irmã não queria fazer o lanche na sexta-feira, toda noite tinha lanche, né, toda noite tinha um lanche para os, eu vou contar de novo, porque eu sei que tem um monte de gente aqui que não ouviu essa história, mas eu vou contar resumida. Toda noite o pastor combinou com as irmãs lá, de fazer um lanchinho no final do culto. Toda noite tinha um lanchinho no final do culto, o pastor foi lá no atacadão, comprou pão, comprou bolacha, comprou um monte de coisa, né? Pipoca, suco. As irmãs só tinham que fazer ali na cozinha, atrás da igreja, preparar. Quando estava chegou na quarta-feira, isso aqui eu lembro nitidamente. Chegou na quarta-feira, uma irmã me parou lá na porta e falou: ó, pastor, está chegando sábado aí, sexta-feira à noite, não vai ter lanche, tá? Eu, não vai ter lanche por quê, irmã? Não, porque é sábado. Eu falei: tá, e daí? Não, pastor, sábado não, né? Sábado eu não pego em vassoura, em louça, na minha casa de jeito nenhum. Falei: mas na tua casa sim, aqui não é tua casa, é a igreja. Não, pastor, sexta-feira, ixi, essas visitas, elas sujam todos os banheiros. Falei: meu Deus do céu. Irmã, que Deus tenha misericórdia da senhora. Vai ter lanche, irmã. Não, pastor, não vai. Ele ficou aquela briga lá. Eu dizendo que ia ter, ela dizendo que não ia ter. Eu falei: vai ter, nem que eu tenha que limpar a igreja, fazer o lanche, mas vai ter, irmã. Não, pastor, não é isso que eu estou dizendo. Eu falei: então, por que não vai ter? Graças a Deus a irmã se converteu, porque teve o lanche na sexta. E a história foi tão engraçada, porque no sábado ia ter um batismo, e eu fui lá encontrar com o irmãozinho, 2h da tarde, eu ia encontrar com ele para nós ir dar um estudo bíblico, né? Depois voltar para o batismo. Quando eu cheguei, acho que eles não usavam o tanque fazia tanto tempo, batismal, que eles encheram o tanque para o batismo, e tinha um vazamento, e começou a vazar água na igreja. Quando eu cheguei 2h na igreja para buscar a irmã estava com uma vassoura assim na mão, a mesma irmã. Eu falei: essa se converteu. Eu disse que não pegava na vassoura no dia de sábado. Pegou.
E tem irmãos que têm esse pensamento. Não, sábado não, pode ver o camarada morrendo, não ajuda. O que Jesus disse? Se teu boi cair, você tem que deixar o boi lá? Se tiver com fome, você não pode comprar uma comida? Se teu vizinho está passando mal, você não pode comprar um remédio? Deu um vendaval, destelhou a casa do teu amigo, teu vizinho, você não pode ir lá telhar porque colocar telha porque é sábado? Claro que não, você deve fazer, porque senão você não entendeu qual que é o mandamento do sábado. Nós não podemos correr atrás dos nossos próprios interesses, porque Deus já deu 6 dias para isso. Agora, quando é para servir a Deus e ao próximo, é isso que tem que fazer o dia de sábado. Tem gente que acha que adventista é sem vergonha, não gosta de trabalhar. Já ouvi isso aí. Adventista é tudo... Não vou falar, não, vocês vão me brigar comigo. É um pouquinho mais forte que isso. Um pouquinho mais, irmão, um pouquinho mais. Mas não fala não, tá? Claro que não, é o dia que a gente mais tem que trabalhar, é o sábado. Eu lembro quando eu era criança, cheguei para o ancião e falei assim, ancião, hoje eu guardei o sábado. O que você fez? Eu dormi o dia inteiro. Ele olhou para mim assim, a gente acha que guardar o sábado é isso, né? É não fazer nada. É o sábado que a gente tem que mais trabalhar, só que é pro próximo e para Deus, servindo a Deus. Nós não podemos cair no terreno do legalismo. Eu não estou falando aqui que a lei salva, de forma alguma. Esse não é o caráter da lei. A lei mostra o pecado. Porque se não houvesse lei, segundo Paulo, como é que a gente ia saber o que é pecado? Se não tivesse uma placa na rodovia dizendo que é 110 por hora, como é que você ia saber se podia andar a 100, a 200, a 50? Você só sabe que só pode andar até 110 porque tem uma placa falando. O mandamento é a placa, indicando o limite de velocidade. Isso é mandamento de Deus. Vamos caminhar aqui para o final. Deixa eu ver qual era o último texto aqui que a gente... Mateus 7, 23. Muito bem. Nós temos Paulo também, em 2 Tessalonicenses 2, 3, falando que ninguém de modo nenhum os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o anomos, o homem da iniquidade. Então será, no mesmo livro, 2 Tessalonicenses 2, verso 8 e 9, então será revelado o iníquo, anomos. Ora, o aparecimento do iníquo, anomos, é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira. Então, irmãos, o espírito da Babilônia, que vai permear os últimos dias, o espírito imundo do mundo babilônico, que vai permear os últimos dias, é justamente esse espírito anomista, o espírito que rejeita a lei de Deus. E o contrário também é verdadeiro. O espírito do remanescente de Deus no tempo do fim são aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Esse é o espírito cristão no tempo do fim. E por último, argumento número 3, a crise final será em torno dos mandamentos de Deus. Eu vou passar rapidinho essa parte. Quando nós olhamos aqui essa comparação, capítulo 20, versículo 3 de Êxodo, não terás outros deuses diante de mim. Em Apocalipse 13:8 diz, e ela, quem? A besta, será adorada por todos que habitam sobre a terra. Violação do primeiro mandamento. Segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura. Êxodo 20, versículo 4. No tempo do fim, Apocalipse 13:15, e lhe foi concedido poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a sua imagem, a imagem da besta. Só voltando um pouquinho no primeiro mandamento, não farás para ti, não terás outro Deus diante de mim. Nós vemos esse sistema hoje tentando se passar por Deus. A Babilônia, quando ela quer perdoar pecados, que é atributo somente de Deus, quando ela quer legislar sobre os mandamentos de Deus, que é atributo só de Deus, o que a Babilônia fez? Mudou, através do catecismo romano, os mandamentos de Deus. Mudou ou não mudou? Alterou ou não alterou? No catecismo romano, pesquisa aí, lição de casa, quem não sabe, quem não pesquisou, quem está na dúvida, pega o catecismo romano e pega os 10 mandamentos de Deus. Foi alterado. Foi alterado. Isso é o quê? Anomia, se colocar no lugar de Deus, que é o legislador, que é o único que pode alterar o mandamento. Ele é o único, ele é o dono. Terceiro mandamento, não tome o nome do Senhor teu Deus em vão.
A besta abriu a boca em blasfêmias contra Deus. Apocalipse capítulo 13, versículo 6. Só para fechar, quarto mandamento, lembra-te do dia do sábado para o santificar. E nós teremos aí um momento de que não vai poder comprar nem vender quem não tiver a marca. E já tem tantas reportagens aí, tantas leis pré-aprovadas com relação ao domingo. Em Maringá circula um vídeo faz anos de vereadores, padres, líderes religiosos, não só padres, mas pastores, tentando instituir o domingo como dia santo, dia de adoração. Infelizmente felizmente eu diria, esse é o caminho que está chegando aí para culminar o fim dos tempos, o final deste mundo. Possuir o nome ou a marca da besta significará o quê? Se identificar por completo com seu propósito, suas intenções, suas crenças e seu espírito. Que espírito é esse? Espírito de anomia. Anomia. O foco principal, irmãos, no tempo do fim, são os mandamentos de Deus, na crise final. São os mandamentos de Deus. Eu termino com um texto que para mim é o texto que fecha tudo isso que nós falamos. São João capítulo 14, versículo 15. Se vocês me amam, guardarão o quê? Os meus mandamentos. Não tem outra maneira de eu demonstrar amor a Deus, se não for através da obediência a Ele. Não existe outra maneira. Pode vender tudo que tem, dar para os pobres, pode andar aí se flagelando, de joelho, até a Aparecida do Norte, não adianta. A única coisa que você pode fazer é obedecer a Deus, a sua lei. É a única maneira. Que Deus abra os nossos olhos, que Deus abra os nossos ouvidos, toque e amoleça o nosso coração, para que a gente possa buscar cada vez mais a fidelidade a Ele, a sua lei, que é perfeita, segundo o salmista, segundo o apóstolo Paulo também. A lei é santa, o mandamento é justo e bom. Deus abençoe cada um de nós.